Oi meus amigos, como vocês estão? Hoje quero mais uma vez mostrar a verdade das escrituras, pois uma inscrita do canal pediu para que eu mostrasse por dentro da Bíblia sobre o assunto. Perceba que os templos querem te manter dependente deles. Eles não pregam a liberdade, eles não pregam o verdadeiro evangelho. Primeira coisa vocês precisam entender quando Jesus se refere a reino. Pois alguns versículos falam sobre isso quando o assunto está relacionado com a ceia. Reino existe dois, a dos homens, e a de Deus. O reino anunciado por Jesus falando é chegado o reino, ele está falando sobre a salvação. Mas veja esse versículo. Mateus 26, 17 no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E disse ele, ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Então ceia nada mais é que, iriam celebrar a Páscoa. Gente, Jesus não tomou o vinho, sinto-lhes informar-se que muitos irão discordar, mas veja no livro da lei, o que Deus ordena, sobre a celebração da Páscoa. Aliás, Jesus chegou a mencionar durante a ceia que ninguém iria realizar a ceia até que venha o reino. Veja a seguir. Mateus 26, 29 Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beba novo, convosco, no reino de meu Pai. Então logo a ceia foi um momento único. Aquela ceia nos dias de hoje não existe. Agora VCS devem estar pensando, o irmão André está ficando louco, parece um ornitorrinco reinando, ele não falou há pouco que Jesus não tomou o vinho kkk. Vejam então os seus hereges dos mantos do Decovas. Êxodo 13, 6 Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento, não haverá em vossas casas nada de fermentado, nem em todo o vosso território. Veja esse versículo. Deuteronômio 29, 6 Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudesses chegar à compreensão de que eu sou Yahweh, o vosso Deus. Então o vinho fermentado não devia ser bebido. Nos tempos antigos, a Páscoa era utilizada pelos hebreus para contarem sobre Jeová para as crianças, e muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O vinho, não fermentado, também era utilizado na celebração da Páscoa pelos hebreus. Então podemos dizer que existe vinho não alcoólico. Sim, veja. O vinho não fermentado é simplesmente o suco de uva que foi extraído das uvas frescas, preservando seu sabor e nutrientes naturais, mas sem passar pelo processo de fermentação. É uma alternativa para aqueles que desejam desfrutar do sabor da uva sem os efeitos do álcool presente nos vinhos tradicionais. Se ambos são considerados vinho, então por que Jesus falou isso? Veja. Mateus 11 e 19 Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, e porque na palavra se encontra esses textos. Provérbios 20, o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas, não é inteligente deixar-se dominar por elas. Enfim, na lei o vinho sempre foi descrito como alcoólico. Gênesis 9, 20 Noé era cultivador, e foi o primeiro a plantar uma vinha. 21 Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Nunca o suco da uva foi descrito como vinho. Então Jesus tomou o suco ou não? Pois se Jesus tomou o vinho, ele pecou, pois o vinho vem de fermentação, e não pode na Páscoa ser consumido. Em algumas traduções heréticas, a palavra mosto, que representa vinho novo, mas veja bem, vinho novo não é suco de uva. Então não há evidências de Jesus ter tomado suco de uva, e sim vinho. Veja o texto onde Jesus transforma a água em vinho. João 2, 7 Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco, e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram.
Quando o mestre Sala provou água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo 10 e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Em nenhum momento o vinho é considerado como suco de uva. Mateus 2:23. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mas minha pergunta é, aonde no Velho Testamento, algum profeta chama Jesus de Nazareno? Não existe nenhum versículo que faz referência de Jesus, chamando ele de Nazareno. Então logo Mateus mentiu. Esse texto é também mais um texto que o catolicismo romano acrescentou. Vendo que Jesus não sendo pronunciado como Nazareno por nenhum profeta, e se ele for um nazireu? Aí piora ainda mais a situação, pois nazireus não podem tomar nem comer nada que venha do vinho. Mas enfim, Jesus não tomou o vinho na Páscoa, pois ele viveu, ou não viveu toda a lei do Velho Testamento? Como dizia um amigo meu, contra fatos não há argumentos.